Você já entra. Pronto. Amém, meus irmãos, um bom dia a todos. Nós queremos, em primeiro lugar, pedir desculpa por esse atraso. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já estamos aqui, transmitindo online a nossa EBD, direto aqui no nosso templo sede na Assembleia de Deus. Eu quero nesse momento agora fazer uma oração com você. Se você puder, você pode fechar os seus olhos. Em seguida nós teremos transmitindo a palavra de Deus. Hoje nós estamos em um encerramento de trimestre e vamos aqui fazer um compartilhamento aqui desse encerramento. Está aqui os nossos professores Rogério, Bruno, Johnny. Estamos aqui justamente para levar a palavra de Deus até você. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede estar aqui nesse momento, nesse lugar, levando a tua palavra. E te pedimos também, Senhor, que a tua palavra pode atingir corações, Pai. Esse é o nosso maior objetivo nesse dia. Te peço também pelo Brasil, que está atravessando, Senhor, esses momentos difíceis, que o Senhor conceda, Senhor, sabedoria a cada autoridade, Pai. Te peço também pelas nações ali, Senhor, Estados Unidos, Itália, Espanha, Senhor, que atravessa uma situação mais difícil. Que o Senhor, dê forças, dê sabedoria, Senhor, a cada autoridade dessas nações. Eu te peço nesse dia, já te agradecendo, no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos os nossos amados irmãos internautas também. Estaremos adorando ao Senhor Jesus com o hino de número 111. Nós estaremos cantando a primeira estrofe e a última estrofe em coro. Mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não temo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, vou guardar do meu coração. Fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. A paz do Senhor, irmãos. É uma satisfação estarmos aqui mais uma vez reunidos para estar ministrando a lição de número 13, que traz por título O Novo Homem em Jesus Cristo. O texto áureo da lição, ele está em Efésios 4:13, que diz exatamente: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Verdade prática: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Irmãos, a leitura bíblica hoje, do texto em questão, se encontra em João 3:1 ao verso 16, que fala a respeito do encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus.
É interessante frisar que hoje estaremos estudando a respeito do conceito do novo nascimento. E para que nós possamos entender e compreender melhor a questão do conceito do novo nascimento, a leitura bíblica em classe vai justamente servir como um pano de fundo para essa compreensão. Ora, a introdução do texto em questão diz: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. O primeiro tópico fala a respeito do nascimento do novo homem. Eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do conceito de novo nascimento. Hoje vivemos uma situação onde alguns equívocos acabam surgindo em relação ao conceito do novo nascimento. Estaremos abordando essas questões. João 3:3, Jesus diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós poderíamos parafrasear a frase dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer do alto não pode ver o reino de Deus. É necessário que nós venhamos a compreender os motivos que levaram Nicodemos a se encontrar com Jesus à noite, para que ele pudesse estar esclarecendo ao mesmo questões a respeito justamente da era messiânica. Entendemos que Nicodemos, ao se aproximar de Jesus, ele ainda se aproxima e ele diz justamente que era notório para eles, ou seja, aquelas pessoas que faziam parte do Sinédrio, os fariseus, de que Jesus de fato era um mestre, alguém vindo da parte de Deus pelos sinais que operava. E ao fazer esse questionamento, Jesus o interrompe e dizendo: olha, Nicodemos, na verdade é necessário nascer de novo, porque é impossível alguém dizer que pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, Nicodemos, na verdade, se aproxima de Jesus, dizendo que os milagres, os feitos por Cristo, atestavam a ele, Nicodemos, que Jesus tinha algo diferente, que Jesus provavelmente cumpria os pré-requisitos messiânicos. Então Jesus vai dizer a Nicodemos: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo, porque sem o novo nascimento você não tem condições de ver o reino de Deus. Ou seja, o que significa ver o reino de Deus? Significa compreender na íntegra os desejos de Deus para a humanidade. Interessante, irmãos, o verbo traduzido por nascer, ele se refere à ação do pai de gerar ou da mãe em dar à luz. João, quando escreve o texto, ele está relacionando o mesmo texto com a palavra regeneração, ou seja, o conceito de novo nascimento, o novo nascimento do homem está ligado ao conceito de regeneração. E a palavra regeneração, ela tem dois significados: ou nascer de novo, ou nascer do alto. E nós entendemos que ao fazer essa explanação a Nicodemos, o Senhor Jesus referia-se ao nascimento do alto, ao passo que Nicodemos estava entendendo nascer de novo. Ou seja, Nicodemos, numa contramão, digamos assim, ele entendia que o novo nascimento referia-se ao indivíduo nascer novamente, ou seja, nascer de uma maneira natural, e coloca isso como uma impossibilidade. E Jesus justamente vai trabalhar na contramão desse conceito. Ele vai falar que o novo nascimento significa nascer da esfera do alto, ou seja, nascer de Deus. Nós podemos concluir isso em João 1,13, e eu te convidaria a abrir a sua Bíblia no texto em questão. João 1,13, João escreve:
aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, João aqui no texto está afirmando justamente o que Jesus estava tentando transmitir a Nicodemos. Olha, é necessário que nasça do alto, é um novo nascimento. E esse nascimento, na verdade, ele consiste de que maneira? Um homem, no contexto, ele não pode, ele não tem a prerrogativa de querer nascer de novo por si mesmo. Ou seja, da mesma maneira em que nós não escolhemos para vir ao mundo, ou pelo contrário, isso foi uma decisão de outras pessoas para nós, Jesus trabalha que o nascimento do alto é, por assim dizer, uma prerrogativa única e exclusiva de Deus. Ou seja, afirmar que esse novo nascimento não parte mais de você, mas do alto, de Deus. No capítulo 3 e do versículo 8, Jesus está falando com Nicodemos e ele usa uma analogia a respeito do vento. E o porquê ele o faz? Porque Nicodemos está numa situação onde ele ainda não compreende as coisas. Ou seja, Jesus está falando de um nascimento do alto, um nascimento vindo da parte de Deus, e Nicodemos, na contramão, está entendendo como se tratasse de coisas possíveis aos homens. E Jesus vai orientá-lo de que maneira? Fazendo uma analogia no verso 8 do capítulo 3, ele fala a respeito do vento. Ele diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito ou de Deus. Irmãos, interessante é que o verbo, o vento aqui, ruach ou pneuma, pneuma no grego, ruach no hebraico, isso nos transfere, e Jesus, ao falar dessa maneira, ele sabia que Nicodemos, como um zeloso, fariseu, zeloso da lei, compreendia o que ele estava se referindo, qual a analogia que ele estava querendo transferir nesse momento. E fica implícito para nós Ezequiel 37. Ezequiel 37, irmãos, versículo 9, ele diz exatamente assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O verso 5 ainda do mesmo capítulo diz: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ou seja, o Senhor Jesus, ao abordar Nicodemos e fazendo a analogia de ruach, do sopro, do vento, ele está diretamente levando Nicodemos a concluir que o novo nascimento, o nascimento do alto, ele só pode ser oriundo do Espírito, ou seja, de Deus. O interessante, irmãos, nós abordamos aqui também o tópico de número 2, nascido de Deus, e nós temos aqui o subtópico número 3, nascido da água, e é interessante fazer uma abordagem, porque existe algum equívoco quando Jesus diz é necessário nascer da água e do Espírito, para que nós não venhamos num momento direto relacionarmos essa água que Jesus se refere à água do batismo. Isso vai se dar num segundo momento, mas nesse primeiro momento, o Senhor Jesus, ao abordar Nicodemos e ao explicar a Nicodemos os métodos pelo qual o novo nascimento se dá, ele faz menção à água. Agora, que água é essa? Não é a água natural. É interessante que nós venhamos a compreender que água o Senhor estava se referindo. E para isso, eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, o verso 26, ele vai nos orientar acerca de que água se referia ao Senhor Jesus. E o verso diz que, para a santificação, ou seja, purificando-a com a lavagem da água pela
palavra, ou seja, a água que o Senhor Jesus se referia a Nicodemos, ele estava falando sobre a palavra, a ação de Deus em transformar o interior do homem, ou seja, é a mesma água em que o Senhor se refere, João 4, quando ele encontra, e nós nem sabemos desse episódio, ele encontra lá a mulher em Samaria, a respeito do poço, a respeito da água, e ele vai dizer assim, no verso 13 ele fala, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Que água? A água natural, mas ele vai falar agora da água que ele se referia a Nicodemos, e diz no verso 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, interessante, irmãos, é compreendermos que a água aqui colocada não é a água natural, mas sim a palavra de Deus que é lançada no coração do homem e produz resultados para Deus. Outra coisa, Ezequiel 36, 25 e o verso 27, eu convido você a procurar Ezequiel, capítulo 36, 25 e 27, só para que a gente se pontue em relação à questão da água. O verso diz assim, olha, então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Note, irmãos, que todo o conceito da água, ele vem com o intuito de transformar aquele homem que outrora era um homem pecador em uma nova criatura no que diz respeito a ser filho de Deus. E João fala justamente a respeito disso, quando nós lemos em João capítulo 1, e o verso 13 e o 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, ou seja, aqueles que passam a crer em Deus, em crer em Cristo, eles passam a ser considerados não mais criaturas, mas filhos de Deus. E ele complementa dizendo, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. Quando entendemos que o nascer de Deus, o nascer do alto, o nascer da água e o nascer do Espírito é uma prerrogativa única de Deus, nós concluímos que o homem em Cristo, somente em Cristo, nós podemos alcançar vitória. Né? O nascimento aqui, irmãos, a palavra de Deus em nós nos purifica, que é o que foi colocado em Ezequiel 36, 25 e 27. Ou seja, o novo nascimento, ou o nascimento do alto, ele é a oportunidade que temos de receber de Deus uma nova vida, né? Que vai sim culminar aí com os processos já conhecidos que os nossos irmãos aqui vão estar falando, que é a respeito de arrependimento, conversão, justificação e santificação. Mas o novo nascimento, ele é uma prerrogativa exclusiva de Deus, né? Eu não posso dizer, eu quero nascer de novo, né? E não existe como nós não influenciamos no nosso nascimento, nós ganhamos uma vontade dos nossos pais. Da mesma forma, quando nascemos de Deus, também é algo que é de Deus, não depende de nós, né? Depende de nós sim, nos processos que vão ser explicados aqui posteriormente, a respeito de justificação e santificação, mas aquele start, aquele início, diz a respeito de nascer de novo. Eu gostaria só de terminar a minha participação, Ezequiel 11, 19, diz assim, e lhes darei o mesmo,
preste atenção, e lhes darei um mesmo coração, ou seja, não há mudança de criatura, e um espírito novo porém dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, certo? Ao concluir isso, nós podemos fazer uso das palavras de João. Ele diz, olha, bem sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Eu espero que Deus lhe abençoe a sua casa, a sua família. Nós estaremos agora dando prosseguimento no tópico 2, a justificação do homem, com o nosso professor Bruno. Amém? Paz do Senhor a todos. Fico feliz por esta oportunidade de estar com os irmãos esta manhã para transmitir uma porção da palavra do Senhor, dando continuidade ao tópico 2 da nossa revista, Justificação do Novo Homem. Existe uma introdução aqui na nossa revista que é bem interessante a gente frisar ela nesse momento. O autor coloca da seguinte forma: o novo homem nasce através da fé em Cristo Jesus, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Aqui o autor vai colocar a justificação como algo que é meramente, ou podemos também dizer biblicamente simbólico, dentro de uma concepção simplesmente pela fé. Ou seja, o homem não tinha possibilidade de por si mesmo se auto-justificar diante de Deus. Pode ser o homem com das melhores obras que pudesse ser feito no mundo, mas a sua obra salvífica só vem da parte de Deus, que é um processo ao qual nós estamos estudando hoje, partes desse processo, tá? Frisando que existem alguns pontos nesse processo, né? Que é, primeiramente, ele é declarado justo pela justificação, ele é feito justo pela obra da regeneração, ele vai se tornando justo pela santificação e, por fim, ele é perfeitamente justo pela glorificação. São alguns passos que é necessário para que nós possamos entender biblicamente a respeito desse processo de obra salvífica, né? É como se o homem então não tivesse possibilidade de chegar diante do justo juiz, diante de Deus, e se colocar como inocente, se colocar como alguém merecedor de obra de salvação. E é nesse aspecto que entra a obra da justificação. Que obra de justificação é essa? O comentarista aqui, segundo, frisando a maravilhosa doutrina da justificação, ele vai trazer isso de uma forma bem clara, dizendo assim: pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Ele vai colocar como referência bíblica 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 11. Né? Portanto, o justo juiz, naquele dia, ele não vai estar senão para nos julgar mediante as nossas obras. Nós não temos condições humanas de se auto-justificar diante de Deus. Portanto, qual é essa necessidade da justificação? Essa justificação ela vem apenas pelo novo nascimento em Cristo, como já o nosso irmão Rogério já havia falado anteriormente. Eu gosto sempre de frisar a respeito do conceito grego desta justificação, essa obra do novo nascimento. Nós vamos ver dentro de um conceito original do grego a palavra palingenésia. Palin, novamente, ginésia de Gênesis, ou seja, novamente nascido, novo nascimento. Uma regeneração vinda de um ato sobrenatural pelo qual o homem é regenerado, primeiro por Deus, 1 João capítulo 5, versículo 18, para ser filho de Deus, João capítulo 1, versículo 12, e participante da natureza divina, 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. Tá?
E então, Jesus, juntamente com seus apóstolos, vê a necessidade de explanar isso de uma forma diretiva. Isso nós vamos ver ao decorrer de todo o Novo Testamento. Vamos citar aqui alguns versículos para que os irmãos meditem posteriormente. Está lá em João capítulo 3, ao qual foi lido agora há pouco. Mas no capítulo 3, frisando o versículo 3 e o versículo 7. Está também em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Vamos ver o apóstolo Paulo dizendo isso a respeito desta obra de regeneração, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 15. Vamos também ver em João, no capítulo 1, dos versículos 12 ao 13. Efésios, no capítulo 2, versículos 1 e 5. O apóstolo Paulo falando aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Escrevendo também a Tito, no capítulo 3, versículo 15, 5. Tiago, capítulo 1, versículo 18. E 1 Pedro 1 e 23. São alguns versículos que nós vamos estar aqui refletindo um pouco a respeito desse conceito, dessa necessidade da regeneração através da justificação. E para nós entrarmos nesse conceito, é necessário primeiro entrarmos no conceito original do homem. Vamos trabalhar um pouco esse conceito da retidão pelo qual o homem foi criado. Isso nós vamos ver perfeitamente no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 31. No estado de inocência, na dispensação da inocência. Aonde quando Deus cria todas as coisas, ele vê que tudo aquilo criado era bom. Não existia nada que Deus visse dentro da sua obra criacionista que fosse algo maléfico. Pelo contrário, ele teve a necessidade de tudo enquanto foi criando, foi vendo Deus que era bom. Mas aí nós vamos ver no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, a deturpação do homem após a sua queda, após o pecado da desobediência. Lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 29, Salomão coloca isso de uma forma bem clara, dizendo assim: vede, isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas os homens se meteram em muitas complicações. Essas complicações nós vamos ver o início dela na queda do homem no livro de Gênesis. Deus, quando fez o homem, fez a sua imagem, a sua semelhança. Existiu já algumas matérias que nós vimos trabalhando a respeito dessa imagem e semelhança de Deus, e uma delas é o caráter moral do homem, ao qual Deus deu a ele esse caráter moral. Esse conceito de moralidade dado ao homem não era um conceito deturpado como existe hoje. Esse conceito do relativismo, esse conceito do que pode ser certo, o que pode ser errado, isso aí é originário de um caráter deturpado do homem. Só existe biblicamente um conceito entre certo e entre errado. E de toda a criação, apenas o homem e os anjos que tiveram, então, a possibilidade de escolha. Dentro de todo um conceito criacionista de Deus, foi dado apenas a essas duas criaturas o conceito de certo, de errado. Tanto é que nós vamos ver isso lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo instruindo o seu filho amado Timóteo, que posteriormente foi um dos pastores da igreja de Éfeso. Nós vamos ver o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, falando a respeito desse conceito dos anjos que não caíram, pois eles tiveram o direito de escolha, né? Então, a justificar a queda dos anjos e justificar a queda do homem parte de um princípio de escolha. Eles tiveram a escolha, foi dado a eles o livre-arbítrio, visto que os anjos não são santos no seu ser, os anjos são santos dentro do seu caráter, porque se fossem santos no seu ser, não teria pecado. Assim também é o homem não é santo no seu ser, a santificação do homem está no seu caráter. Se o homem fosse criado dentro de uma obra original,
a santidade no seu ser, o homem jamais teria sido hoje estado no status que ele está, de queda, né? Então, partindo desse princípio, nós vemos que a necessidade dessa justificativa entre o homem e Deus não era necessário dentro do seu estado original, no livro de Gênesis. Porque se o homem fora feito correto, um homem correto, uma criatura correta, ele não tinha o porquê de justificar nada para Deus. Não era necessário uma obra salvífica, não era necessário uma obra de regeneração, pois o homem vivia diante de Deus dentro de uma santidade, ao qual ele fora criado para que isso subsistisse sobre ele. Tá? Mas a queda do homem, como nós vamos ver em Gênesis capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver aí a partir daí a queda do homem, aí então que Salomão vai falar a respeito disso no capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 29, ao qual acabamos de ler. Então, com a sua queda, o homem traz para si e para toda uma humanidade as consequências dessa queda. E uma das coisas principais dessa queda é a morte. Paulo declara isso em Romanos capítulo 6, versículo 23, dizendo que o salário do pecado é a morte. Foi algo que o homem buscou para si. Existem 5 tipos de morte na Bíblia, nós vamos destacar apenas uma, mas os 5 tipos eu vou colocar aqui para uma questão de estudo mesmo dos irmãos. Primeiro é a morte física, está lá no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 26. Está a morte espiritual, está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Efésios também, capítulo 4, versículo 18, vai trazer essa concepção. Existe a morte eterna, ao qual está lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14. A morte para a lei, o apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 7, versículo 14. E a morte para o pecado, Romanos capítulo 6, versículo 12. Mas vamos frisar aqui apenas a morte espiritual. A morte espiritual nada mais é do que uma separação entre o homem e Deus. Quando o homem fora criado para uma intimidade com Deus. E nós vamos ver isso perfeitamente nos primeiros capítulos de Gênesis, que Deus, ele todos os dias, ou todos os finais de tarde, Deus entrava no jardim do Éden para falar com Deus. E ali existia claramente um relacionamento íntimo entre Deus e o homem. Muitas coisas que o homem compreendeu por todo o seu processo administrativo no jardim do Éden, fora através desse relacionamento com Deus. Deus, todos os dias, falava com o homem, trazendo ao homem concepções a respeito daquilo que ele deveria fazer com a sua obra criacionista. E como esta humanidade de hoje estava representada nessa pessoa de Adão, pelo qual Deus falava todos os dias, quando Adão cai, também toda uma humanidade cai juntamente com ele. Está sob o jugo do pecado cometido por ele. E isso nós vamos ver perfeitamente o apóstolo Paulo dizendo na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12. O apóstolo Paulo falando através de um homem, o pecado entrou no mundo, também através de um único homem, esse pecado também pôde ser derrotado. E o homem sem esse novo nascimento, sem essa justificação, ele permanece morto. Isso está lá em Efésios, no capítulo 2, no versículos 1 e o versículo 5. Nós vamos ver essa passagem para nos respaldar na palavra, não ficando apenas as minhas palavras, mas vamos ler a palavra de Deus para trazer uns respaldos bíblicos para nós. Efésios capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Versículo 5, está escrito assim: Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. A graça é um favor não merecido pelo homem. O homem nunca mereceu a graça de Deus,
e até hoje permanece não merecendo, mas pelas misericórdias de Deus, que são as causas de não sermos consumidos, temos sobre as nossas cabeças a graça de Deus, a bênção de Deus para todo o homem. Nós podemos ser benfeitores em tudo, nós podemos ser, ou ao menos nos considerar merecedores de muitas coisas, porém não da graça de Deus. A graça de Deus é algo que o homem nunca mereceu, poderia nunca precisar merecer, mas infelizmente com a queda do homem foi necessário o derramamento dessa graça através do próprio Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Esta morte é a incapacidade de responder ao chamado de Deus. Ela não vem a ser essa incapacidade, sim, mas sim a separação espiritual da presença de Deus. O homem tem a capacidade, sim, de responder ao chamado de Deus, mesmo estando em um estado de pecado. Se assim não fora, de maneira nenhuma nós hoje poderíamos gozar dessa graça salvífica. Por que nós gozamos? Porque estando no estado de pecado, agora, ouvindo a voz, o chamado de Deus para as nossas vidas, optamos por esta graça. Então assim nós tivemos um aceite por esse chamado de Deus. Assim também escreve Isaías no capítulo 59, versículo 2, e também o apóstolo Paulo vai retratar em Romanos, capítulo 3, versículo 23. E Paulo afirma também, nessa condição, que o homem não compreende as coisas de Deus. Quando ele vai tratar com a igreja aos Coríntios, a primeira carta da igreja, pelo qual nós vamos ver que é uma carta a qual a igreja passa por um processo muito crítico dentro desse conceito de moralidade. Nós vamos ver vários exemplos ali ao discorrer da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, um conceito de moralidade um pouco deturpado daquela igreja. Por isso que o apóstolo Paulo vê necessidade de expressar com isso, de uma forma bem explícita, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, dizendo que o homem carnal ele não vai compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se compreendem de uma forma espiritual, né? E o pecador só pode ser vivificado por essa pregação, pela pregação da palavra, que ilumina o seu entendimento. Ou seja, somente através da palavra de Deus é que o homem pode passar por esse processo de regeneração. Isso está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18, capítulo 6, versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4. E dentro desse entendimento, então, fora desse entendimento, só existe uma condição para o homem, que é o obscurecimento pelo pecado. Efésios capítulo 4, versículo 18. Certo? Portanto, essa vivificação foi possível através de um único sacrifício no Calvário. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15. E aí nós vamos entrar pelo processo da santificação e vamos agora passar a palavra para o nosso irmão Johnny. Pois bem, a paz do Senhor, irmãos, graças a Deus por essa oportunidade de poder aprender mais da palavra de Deus, né? E eu me sinto grato a Deus por aquilo que já aprendi com os nossos professores, né? Que trouxeram aqui uma porção muito riquíssima da palavra de Deus. E nós estamos aqui para falar sobre essa matéria teológica tão profunda e rica, né? Que trará com certeza edificação para o corpo de Cristo. Nessa minha oportunidade, nós estamos aqui para falar sobre a santificação do homem, dando sequência aí nesse ensino, onde já aprendemos sobre a regeneração, agora sobre a justificação, e iniciamos aí a santificação do homem, né? Como nós sabemos, irmãos, a santificação
para aqueles que se convertem a Cristo, né? E nós sabemos que ser santo significa, literalmente, separar-se do pecado, separar-se do mundo, não do mundo físico, né? Mas sim do seu padrão imoral, da sua vivência, do seu padrão de comportamento errado e contrário aos princípios de Deus. Então, quando o homem abandona esses padrões comportamentais e passa a viver uma vida que agrade a Deus, ele é chamado de santo. Ele é tido e visto como um santo, filho de Deus. O nosso comentarista, ele inicia aí o primeiro subtópico, dizendo que no exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Então, quando a pessoa se arrepende do seu pecado, e isso é interessante nós frisarmos, que o arrependimento é o primeiro passo para que tudo isso aconteça na vida do ser humano, para que aconteça a regeneração, a justificação e a santificação. O primeiro passo é se arrepender dos seus pecados, né? Nós vemos que quando Jesus, no alto da cruz, ali desenvolvia um diálogo com aquele salteador, e aquele salteador se arrepende dos seus pecados e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele demonstra arrependimento pelos seus pecados. E aí nós vemos tudo isso acontecer na vida, nas últimas horas da vida daquele homem, quando Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele demonstrou arrependimento e ele foi justificado por Deus. Ele foi visto como um santo, como um filho de Deus. Então o primeiro passo é se arrepender dos seus pecados. Quando nós nos arrependemos e confessamos a Cristo os nossos pecados, então nós somos vistos por Deus como santo. E também a igreja passa a ver aquele que vivia em um mundo de pecado, agora regenerado, transformado, um santo de Deus. Nós, como já foi dito aqui no capítulo anterior, nós podemos entender que o Espírito Santo, ele opera a regeneração e a justificação. Nós vamos ler que em 1 Coríntios capítulo 3 e o verso de número 16, o apóstolo Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, o Espírito Santo, ele passa a habitar a vida daquele que se converte a Deus, daquele que se arrepende dos seus pecados, que os confessa e os abandona. Então o Espírito passa a habitar nele, porque agora ele está sendo santificado para Deus, né? Então a santificação ela tem um início instantâneo, logo depois que a pessoa se arrepende. Porém, precisamos também entender que a santificação, ela não alcança o seu ápice naquele instante, naquele momento. A santificação é um processo contínuo, é algo que deve ser levado em conta todos os dias enquanto aqui vivemos. Agora, algo também que a santificação opera em nós, está escrito em Êxodo, capítulo de número 19, e o verso de número 5, quando o próprio Deus disse: se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre as nações, ainda que toda a terra seja minha. Então, algo que é magnífico
que a santificação opera em nós é justamente o ato de nós sermos propriedade exclusiva de Deus, sermos o tesouro pessoal de Deus. Ou seja, você abandona a vida de pecado para ser totalmente de Deus, para se entregar a Deus sem reserva. A santificação é algo maravilhoso. O apóstolo Pedro ele também fala isso na sua primeira carta, no capítulo 2, e o verso de número 9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essas coisas só podem acontecer na vida daqueles que de fato experimentou o novo nascimento, daquele que de fato foi justificado pelo próprio sangue do Cordeiro, e aquele que agora tem a sua vida, o seu corpo como um templo do Espírito Santo. Ele é santificado e ele passa a ser tudo isso, propriedade exclusiva de Deus. Então, vamos dando aqui continuidade sobre essa matéria, acerca de que a santificação ela é um processo. E sendo um processo, é algo que nós devemos viver isso todos os dias da nossa vida. O apóstolo Pedro ele também disse isso, né, em sua primeira carta, no capítulo 1, verso de número 16, quando está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso aqui é uma ordem. Quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo ele começa a operar a santificação. Mas isso também é algo que depende de nós, de abandonarmos os nossos pecados. Então nós estamos nos tornando santos a cada dia. Isso aqui é uma ordem imperativa do próprio Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Então nós não devemos ignorar isso, e que nós precisamos nos santificar a cada dia para o Senhor, para o uso exclusivo de Deus. Segundo subtópico, o nosso comentarista ele escreve dizendo: o novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Então, irmãos, nós não podemos nos acomodar e achar que uma vez que fomos santificados, desde a nossa conversão, a partir da nossa conversão, do nosso arrependimento, que nós precisamos se tranquilizar. Pelo contrário, o pecado é algo que está às portas. O pecado é um inimigo diário, insistente, que não nos abandona. O pecado é um inimigo muito próximo, ele está muito próximo de nós o tempo todo. Se nós não nos precavermos, não cuidar, não trabalhar a santidade, nós cairemos, nós falharemos. Então nós precisamos ser disciplinados e entender que isso é um processo longo. Todos os dias nós precisamos nos santificar ainda mais. Hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Então é um processo que a gente precisa a cada dia crescer um pouco mais, subir um pouco mais, chegar a um patamar ainda mais alto. Cada dia precisamos nos santificar. Em Provérbios 4, e o verso de número 18, o sábio escreveu e disse assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até que seja dia perfeito. Então esse é o processo da santificação, é algo devagar, é algo diário. A gente vê que
o dia ele não ilumina instantaneamente. A gente vê que vai clareando pouco a pouco. A luz vai chegando no horizonte pouco a pouco, até que seja dia perfeito. Então assim é a vereda do justo, ele vai crescendo, vai melhorando, ainda que erre, ainda que deslize, mas procura consertar a sua vida, melhorar a sua vida. Em Filipenses, capítulo de número 1, e o verso de número 6, o apóstolo Paulo ele diz assim: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou em vós a boa obra há de aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo. Dentro desse texto nós podemos dizer que literalmente estamos em obra, estamos sendo construídos, estamos sendo edificados, a construção está chegando à fase de acabamento, né? Então nós estamos a cada dia em evolução, cada dia melhorando, né? Isso não elimina o risco de erros, pelo contrário, nós somos seres humanos falhos, propensos a errar. Mas o que é mais interessante é que aquele que de fato nasceu de novo e vive para Cristo, não adquire para si pecados de estimação. Aqueles que vivem para Cristo não abriga em sua vida pecados, procura estar limpo diante de Deus, a cada vez melhorando, cada dia se santificando mais. Então, isso é um processo que precisamos colocar nas nossas vidas. Precisamos nos santificar cada dia mais para a glorificação do nome do Senhor. O apóstolo Paulo ainda escreveu em Efésios capítulo 4, no verso de número 11 a seguir, dizendo assim: o Senhor designou para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê, né? Verso 12. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, até o fato de Deus designar apóstolos, profetas, pastores, doutores, é querendo o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, um crescimento gradativo, um avanço na maturidade, até que nós cheguemos à estatura perfeita, ao conhecimento de Cristo, né? Então, é um processo contínuo, a gente precisa a cada dia estar melhorando, cada dia crescendo e nos aperfeiçoando. Algo que nós devemos relatar aqui, que na santificação do homem, a palavra de Deus é imprescindível. Nós não podemos rejeitar a palavra de Deus, irmãos. O próprio Jesus disse em João capítulo 17, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, isso é algo que nós não podemos rejeitar. Quem é das mais antigas e já bebeu água em pote de barro, vai saber que os potes de barro novo, quando você bebe a água de um pote de barro novo, sempre vem a água com gosto de barro. Mas à medida que você vai trocando a água, aquela água vai melhorando, vai ficando com um sabor mais agradável. Então assim é a vida daquele que vive para Cristo. Por mais que tenha vindo do mundo, ainda a sua vida tenha o gosto do velho homem. Mas à medida que a palavra de Deus, que é a água, como o nosso professor Rogério aqui explicou, vai sendo aplicada na nossa vida, esse gosto de barro do velho homem vai saindo. Então, irmãos, esta é um pouco do nosso ensinamento acerca dessa matéria sobre a santificação. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e isso fique aplicado na vida de cada um. Deus abençoe.
Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada, por Deus infinito favor, graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus, graça, graça, a graça eu achei em Jesus, a graça de Deus hoje prova, porque vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Chegamos mais no final de uma EBD online. Eu quero agradecer todos que compartilharam. Eu também fico feliz porque eu tenho certeza que a palavra de Deus chegou até você. E a palavra de Deus, ela transforma, ela dá vida. E, se assim Deus permitir, domingo próximo estaremos aqui novamente. Eu quero, antes de mais nada, agradecer aqui aos nossos professores, professor Johnny, professor Bruno, professor Rogério, o nosso cantor aqui, irmão Milton, nosso tecladista Robson, a nossa irmã Raquel, que tão gentilmente nos deu essa grande ajuda aqui. Um abraço, fica a todos na paz do Senhor, uma excelente tarde e logo mais à noite estaremos adorando ao nosso Deus juntamente com você. Amém.